Olá! Você está ouvindo mais uma edição de Lugares e Experiências da História da Educação Profissional e Tecnológica, uma iniciativa do Núcleo de Memória do IFRS voltada à disseminação do conhecimento científico na área das ciências humanas. No episódio de hoje, vamos conversar com a professora Olívia Moraes de Medeiros Neta, licenciada e mestre em História, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olívia é atualmente docente e pesquisadora do Centro de Educação da mesma universidade, além de atuar no programa de pós-graduação em Educação Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Nossa convidada tem desenvolvido pesquisas sobre a história da educação, teoria e metodologia da história, historiografia e, é claro, a educação profissional. Caroline Cataneu e eu, Marcelo Viana, integrantes do Núcleo de Memória do IFRS, conversamos longamente com a professora Olívia. Ela conta um pouco da sua trajetória de formação, seus interesses de pesquisa e os cuidados metodológicos no desenvolvimento de trabalhos sobre a história da educação profissional, especialmente no trato dos recursos digitais tão presentes na prática dos historiadores. Desta forma, compartilhamos aqui um pouco da nossa conversa com a professora Olívia, que desde já agradecemos muito por sua presença. Olá, Marcelo. Olá, Caroline. É um prazer estar com vocês no podcast. Meu nome, então, como o Marcelo ressaltou, é Olívia. Eu sou uma potiguar do sertão e penso que foi a minha vivência no sertão do Rio Grande do Norte que me aproximou de algo que é muito necessário à profissão do historiador, que é a curiosidade. A curiosidade me movia enquanto criança e me move hoje enquanto historiadora, enquanto pesquisadora do campo da educação e, de forma mais expressa, da história da educação profissional. Então, eu diria que a minha vivência no sertão, a minha aproximação com memórias de velhos, a minha aproximação com a curiosidade constante me levou ao gosto pela história. Primeiro pela história vivida e depois por uma história enquanto ciência, no curso de História da UFRN, no campus Caicó. No curso de História da UFRN, eu me preocupei em compreender o meu lugar de fala enquanto historiadora, mas também enquanto uma moradora do sertão. Então, eu estudei sobre historiografia do Seridó, que era a região na qual eu vivia e na qual eu fiz o curso de História. Estudando historiografia, eu me dedicava a perceber como a história de determinados autores marcava a escrita deles. Então, pela interface escrita de si, escrita da história, eu pude compreender aquilo que é extremamente caro para a história e para a pesquisa histórica como um todo, que é o papel social daquele que escreve. Após essa experiência no curso de História, eu cursei o mestrado na área de História e Espaços, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e nesse mestrado em História e Espaços, eu pude associar duas questões que já eram caras para mim ainda na graduação, que era pensar o espaço enquanto uma cartografia de sentidos, e mais do que isso, a escrita como espaço. Então, se outrora eu pensava a região marcando a história da educação, a historiografia, no mestrado eu pude perceber que o espaço é uma cartografia sentimental, uma geografia passível de ser simbolizada, mapeada. E como é que eu me encontro, então, com a educação? Eu me encontro pela educação estudando o espaço, né? Então, no doutorado, as minhas preocupações foram sobre história, espaço e cidade, como consequência das discussões que eu fiz ao longo da minha formação, seja na graduação ou no mestrado. A pergunta que mobilizou as minhas pesquisas no doutorado foi como as cidades educam? É possível mesmo uma pedagogia da cidade?
E a partir disso, então, eu pensei em determinadas associações para estudar a pedagogia da cidade. Foram as associações entre sociabilidades e educabilidades. Bem, mas nesta minha trajetória formativa, na história e na educação, eu não me encontrei ainda na graduação, no mestrado ou no doutorado com a educação profissional. Eu me encontro com a educação profissional na condição de professora, mas também na condição de pesquisadora, enquanto professora de História do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, quando ingressei em um concurso público no ano de 2010. Ali eu pude perceber que a educação profissional era para mim um problema enquanto jovem professora, um problema de pesquisa. Então, é no espaço do Instituto Federal do Rio Grande do Norte que eu pude compreender que a educação profissional é mais que uma modalidade de ensino, mas é um campo muito propício para a investigação. Então, minhas primeiras aproximações com a educação profissional passam por essa bifurcação da relação da professora com a pesquisadora, e eu diria que o que potencializou em grande medida essa dedicação às investigações no campo da educação profissional foi estar no IFRN, em um momento em que estávamos completamente engajados para a composição de um mestrado acadêmico na área da educação profissional. Naquele espaço e naquele tempo, né, eu pude me dedicar a pensar novos problemas, objetos e temas para a história da educação profissional, e mais do que isso, pude defender que a educação profissional é um campo de investigação. E professora Olívia, quais as pesquisas em sua trajetória como historiadora que você considera mais significativas ou mais desafiadoras? Pesquisar a história da educação, e de forma específica história da educação profissional, é ter uma gama de objetos ainda a, a investigar, não é? Ainda a debruçar-se sobre, e eu diria que o que mais me cativa na pesquisa com a história da educação, e de forma específica com a história da educação profissional, é a possibilidade de contribuir com a historiografia e a possibilidade de estar ativando a cada instante novas curiosidades e, por extensão, novos problemas de pesquisa. Eu me empolgo e me envolvo com novas possibilidades de pesquisa a cada instante. Então, eu diria que, na medida que a educação profissional vem ganhando espaço enquanto campo de investigação, em grande medida se descolando de um outro campo, que é trabalho e educação, a história da educação profissional é um espaço ou uma área extremamente propícia para novas investigações. É nesse espaço, então, da história da educação profissional que eu venho me dedicando a pensar quais são os espaços de produção de discursos na educação profissional. Quais são as ideias para a formação na educação profissional em sentido histórico? Como a educação profissional foi se constituindo enquanto uma modalidade de ensino e que sujeitos, né, ideias e espaços foram constituindo ou contribuindo para essa trajetória histórica da educação profissional, ou de forma estrita, do ensino da educação profissional, da formação profissional no Brasil. Então, são questões mais gerais que me ajudam a demarcar alguns problemas de investigação e alguns temas. Citarei alguns dos temas com os quais eu venho me dedicando. Por exemplo, a atuação do Estado na educação profissional. Quais as ações do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, para a educação profissional na primeira metade do século XX? Quais as disputas discursivas e práticas de espaços do governo brasileiro para a educação profissional?
tomando como foco para análise o Ministério de Educação e Saúde Pública e também o Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio, no caso, esses dois ministérios ainda marcados com essas nomenclaturas na primeira metade do século XX. Então, pensar como é que esses espaços vêm projetando, demarcando uma educação profissional, para mim é muito relevante. Selecionar sujeitos que estiveram nesses espaços pensando a educação profissional, e nesse caso específico eu venho me dedicando ao estudo dos engenheiros educadores que em alguma medida estavam compondo uma geração de intelectuais que pensaram, organizaram e estruturaram a educação profissional, seja por via do Ministério de Agricultura, seja por via do Ministério de Educação e Saúde Pública, e de forma mais precisa, vinculados ao Ministério de Educação e Saúde Pública e à Diretoria do Ensino Técnico Industrial. Então, aí algumas das possibilidades de investigação, seja vinculada a essas ações do Estado, às instituições, aos engenheiros educadores, ou de forma mais ampla, aos intelectuais, pensaram a educação profissional. Também destaco a relevância de estudos na área da historiografia, notadamente a partir de obras já clássicas, como a História do Ensino Industrial do Celso Socorro da Fonseca, e algo que também considero extremamente importante para as pesquisas na área da história da educação profissional, é a preocupação com os aspectos teóricos e metodológicos, não só no fazer pesquisa, mas no escrever sobre a pesquisa. Nós estamos, enquanto historiadores, e por extensão historiadores da educação e da educação profissional, vivendo um momento de virada epistemológica na forma de fazer pesquisa, porque nos desafiamos hoje a pensar a pesquisa a partir de fontes e acervos analógicos, mas também de fontes e acervos digitais. E, claro, isso traz para a pesquisa em história de uma forma geral, novas habilidades, novas atitudes do historiador, né, para essa relação com as fontes e com os acervos digitais. Então, eu diria que para pensarmos pesquisas em história da educação profissional, devemos atentar a determinadas leituras historiográficas que já existem, a preocupação em buscar contribuir com a historiografia, atentando a problemas que remetam à circulação de ideias para a formação profissional, a própria composição de espaços que pensavam a educação profissional, sejam espaços escolares ou não. No meu caso, eu me dedico especificamente aos espaços não escolares, mas institucionalizados, como o Ministério da Agricultura e o Ministério de Educação e Saúde Pública, nesses casos específicos, na primeira metade do século XX. Também destaco a importância de estudar intelectuais e, de forma precisa, estudar a composição do campo da educação profissional, com ênfase à história da educação profissional, atentando em especial às mudanças epistemológicas que marcam o trabalho do historiador na contemporaneidade, que eu destaco no meio como uma travessia epistemológica do analógico para o digital, para a relação com fontes e acervos digitais em especial. Bem, professora, a questão do digital, como a senhora observou, não se limita simplesmente ao acesso de acervos digitais, que são efetivamente um facilitador para a produção historiográfica, mas elas são acompanhadas de novas preocupações epistemológicas, né, que influenciam esse fazer histórico.
Como é que a senhora percebe isso nas suas produções, na pesquisa em educação profissional e tecnológica? Então, obrigada, Marcelo, pela provocação ao ofício do historiador e o papel do digital no ofício do historiador. Eu recordo aqui dois historiadores franceses que foram muito importantes para a minha formação no curso de História. Um é o François Furet, quando ele nos provoca a pensar a oficina do historiador, ou a oficina da história de uma forma mais ampla. E o outro, mais recentemente, me provoca a pensar o nosso papel na relação com os acervos, que é o próprio Jacques Le Goff, né? Quando nos convida a pensar a relação entre história e memória. Bem, então, como é a nossa oficina do historiador hoje? A nossa oficina é marcada pelo digital. O digital já é um dado. Nós estamos aqui conectados para esse episódio do podcast, fazendo uso de tecnologias. O digital está presente. Quando nós fazemos anotações para a composição de um artigo, de um trabalho de mestrado ou de dissertação, em grande medida, usamos um editor de texto. O digital está presente. Quando nós nos conectamos com outras pessoas nesse mundo globalizado, fazemos também por via do digital. Ou seja, o digital já é um dado para a nossa vida e, por extensão, para a vida dos historiadores e na oficina do historiador. O que é que nos mobiliza, então, a pensar sobre o digital no trabalho de pesquisa do historiador? É que requer novas habilidades. Novas habilidades para constituir um arsenal de informações para o metadado os metadados das fontes e dos acervos, habilidades para compreender que a heurística e a hermenêutica passam por outras formas de leitura da fonte do acervo digital, que não necessariamente é aquela que nós aprendíamos em manuais de história produzidos nos anos 60 e 70 ou mesmo 80. O fato é que o documento é comum à oficina do historiador, seja essa oficina marcada pelo analógico, ou seja essa oficina marcada pelo digital. Mas, ao mesmo tempo, os arcabouços metodológicos que nós usávamos para uma heurística de uma fonte analógica, a base desse arcabouço pode ser utilizada na análise de uma fonte digital, mas, por si só, precisa de outras complementações, de outros complementos para essa análise da heurística de uma fonte. Um deles que eu citei são os metadados, mas a gente tem que problematizar outras questões do tipo, como esse acervo digital foi constituído? Como essas fontes foram rematerializadas de uma fonte impressa, por exemplo, para uma fonte digital? Quais são os dados que nós temos acesso nesse acervo digital? Que metadados são esses? Quem construiu esses metadados? Qual o impacto da transição de um acervo físico para um acervo digital no que diz respeito, por exemplo, à cultura material? Então, percebam, a heurística, a crítica e a hermenêutica estão presentes na oficina do historiador, que usa fontes e ou acervos analógicos, mas a heurística, a crítica e a hermenêutica também estão presentes na oficina do historiador, que faz uso de acervos e de fontes digitais. Mesmo estando esses três elementos presentes na oficina do historiador, seja analógica ou digital, o que muda hoje é a prática do historiador. Como é que nós estamos praticando esses três elementos, ou essas três fases da pesquisa histórica com acervos e fontes digitais? E mais do que isso, como é que nós estamos dando a ver e a ler essa nossa prática em nossos trabalhos? Quem de nós atenta a descrever um acervo digital nos nossos textos acadêmicos? Quem de nós traz os problemas de acesso a um texto
digital ou a um acervo digital, a uma fonte digital nas nossas produções científicas no campo da história e da história da educação. Como nós dizemos, como fazemos a análise dessas fontes? Será que nós estamos narrando, descrevendo e, inclusive, buscando pensar criticamente sobre esse papel da tecnologia na nossa oficina? Então, hoje nós estamos vivendo essa travessia epistêmica, mas não significa que estamos vivendo sem o analógico ou vivendo só com o digital. Eu penso que é uma composição relacional entre o analógico e o digital, ainda. Mas o que não nos afasta da necessidade de compreender que desafios são esses que nós estamos enfrentando para lidar com o digital na perspectiva de problematizar e de trazer para os nossos estudos a nossa relação com as fontes e com os acervos no que diz respeito àquilo que é mais caro para a pesquisa histórica, que são as nossas ações quanto à heurística, à crítica e à hermenêutica. E ainda podemos destacar que o digital nas nossas vidas efetivamente vem nos desafiando a buscar mais perguntas de pesquisa, né? A produzir também mais ciência, porque quando nós temos acesso, por exemplo, ao acervo digital da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, né? Nós temos ali um conjunto de documentos governamentais vinculados em alguma medida ao Ministério da Educação e da Saúde Pública, em especial na gestão do Gustavo Capanema, e que para nós, historiadores da educação profissional, é um período fenomenal para novas investigações, porque o Capanema foi pensando ou capilarizando determinadas ações que nos ajudam a pensar como o ensino profissional ou o ensino técnico profissional foi sendo organizado e estruturado no Brasil nos anos 40. Então, ali nós temos um acervo digital, né, o acesso a correspondências que o Capanema trocava com intelectuais vinculados ao ensino profissional desde os anos 30, a preocupação do Capanema, por exemplo, em convidar pessoas de renome internacional para pensar no Brasil uma formação profissional, e aí esses são apenas alguns exemplos, mas a gente também não, muitas vezes não tem uma abundância de fontes, uma abundância de problemas que emergem na medida que a gente vai se contactando, que a gente vai contactando e se relacionando com essas fontes, mas às vezes falta-nos rede, não é? Rede de pesquisadores e de pesquisa para dar vazão a esses inúmeros problemas que hoje o acesso às fontes e aos acervos digitais, problemas de pesquisa, que hoje o acesso aos acervos e às fontes digitais vem trazendo. Então, penso que o acesso aos acervos e às fontes digitais já é um dado, é já algo presente nas pesquisas históricas, mas traz um desafio, que é como analisar, como tratar, como sistematizar a leitura dessas fontes ou desses acervos, e ainda um outro desafio, que é o trabalho colaborativo. Como é que nós, historiadores da educação profissional, podemos pensar enquanto grupo na construção de novas pesquisas em rede para dar vazão às potencialidades de investigação que nós temos, porque se são fontes em abundância, são também novos problemas de pesquisa em abundância. E talvez por isso a gente tenha que enfrentar algo que é muito comum hoje, que é a necessidade de aprendermos a trabalhar cada vez mais juntos e em colaboração, porque nós estamos vivendo algo que talvez a nossa geração de historiadores até o momento não tenha,
que é um conjunto de fontes tão grande que nos traz problemas epistemológicos, mas também problemas para construir novos conhecimentos a partir desse conjunto de fontes, porque são tantas outras possibilidades de investigação que a gente tem que aprender a trabalhar não só com novos softwares de pesquisa, mas também a criar redes e redes muito grandes para dar vazão e potencializar as nossas investigações. O uso do digital vem aproximando os historiadores cada vez mais do público. Então, eu diria que para os historiadores da educação, e por extensão da educação profissional, o desafio é fazer história com o digital, pelo digital e com o público e para o público. Então, duas novas dimensões estão aí se abrindo enquanto territórios para o historiador, que é a dimensão da história digital e a dimensão da história pública. Como nós podemos articular história pública e história digital no trabalho do historiador, no trabalho e na pesquisa do historiador da educação profissional? Essa é uma pergunta que vem mobilizando a mim e ao grupo de pesquisa. Nosso desafio é fazer história da educação profissional, claro, com o uso de acervos e fontes digitais, mas que também possamos divulgar esses resultados de pesquisa em acervos, né? Então, é um processo, eu diria, de conexão entre a pesquisa em um acervo digital, a organização de fontes desse acervo, o uso das fontes na produção do conhecimento e conclui com a divulgação dessa sistematização de fontes, né, em um site, em um repositório, e também a divulgação disso a partir dos nossos trabalhos de pesquisa. Ou seja, o historiador hoje tem, claro, novos territórios para pesquisa, e esses acervos digitais são esses territórios. Temos o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, bastante utilizado entre pesquisadores da história, mas potencialmente a Hemeroteca Digital Brasileira assume essa predominância nas pesquisas em história. A hemeroteca tem um manancial gigantesco de periódicos, em certa medida, ou principalmente periódicos que são ali divulgados, né? Com a hemeroteca, nós temos um dispositivo de busca que pode ser por periódico, por local ou por período, e fazendo uso do portal da Hemeroteca Digital Brasileira, nós podemos usar termos ou expressões para essa busca e construir uma paisagem de pesquisa para a educação profissional. Eu cito algum exemplo. Nós estamos investigando a circulação de ideias para o ensino técnico profissional no Brasil nas décadas de 20 e 30. Temos uma hipótese que as viagens de engenheiros educadores para congressos e ou missões de trabalho são vetores para essa circulação de ideias. E, então, como é que a hemeroteca digital faz parte desse processo? Ela faz parte do processo quando nós fazemos busca textual a partir do nome de determinados engenheiros. A exemplo, Roberto Mange. E aí, quando nós buscamos Roberto Mange na Hemeroteca Digital Brasileira, nós temos uma sequência de resultados que nos faz pensar quais as conexões do Mange com outros intelectuais brasileiros. Quais as partidas do Mange para a Europa? Quais os retornos sobre essas viagens do Roberto Mange que foram publicadas nos jornais que hoje estão disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira? Essa é uma conexão possível.
perscrutar as ações do Roberto Manji em determinado período a partir dos jornais e fazer uma conexão com um outro acervo, que é o acervo do CPDOC, buscando quais as conexões governamentais que o Roberto Manji tinha no contexto dessas viagens pedagógicas ou dessas missões de trabalho realizadas por ele à Europa ou aos Estados Unidos. Quais as conexões? Que temas ele tratou com o Gustavo Capanema? E aí a gente, no acervo do CPDOC, a gente consegue, né, acesso aos relatórios das viagens, às tratativas para emissão de recursos para tais viagens. Então, eu diria que, se você tem um problema de pesquisa, que parte ou não das fontes, né, construído ou não a partir das fontes, mas se você tem um problema de pesquisa e faz uso de acervos de fontes digitais, hoje no Brasil, para o historiador da educação profissional, a conexão também dessas fontes e desses acervos é uma alternativa. E isso faz com que a gente tenha mais trânsito em documentos que anteriormente eram de difícil acesso. Então, essa talvez seja uma das potencialidades no Brasil da organização de acervos digitais, a divulgação ou ampliação do acesso a determinados conjuntos de fontes. Outra potencialidade é essa que eu citei no exemplo, o cruzamento de informações que potencializam as nossas investigações sobre determinadas problemáticas. Sobre a hemeroteca digital brasileira, eu ainda destaco os de um colega pesquisador da Unilab, o Eric Brasil, que tem desenvolvido estudos sobre a hemeroteca e, mais recentemente, ele desenvolveu uma ferramenta que nos ajuda nessa raspagem dos dados das nossas pesquisas na hemeroteca, né? Então, percebam, o digital já é um dado na nossa oficina da história, mas mais do que isso, nós, historiadores, precisamos cada vez mais também nos apropriar não só dos acervos e fontes digitais, mas também da programação para potencializar determinadas investigações. Não é que cada um de nós tenha que se tornar um programador, como asseverou o Emmanuel Leroy lá do Rio, lá nos anos 60. Né? O historiador será um programador ou não será? Não necessariamente. Não precisamos ser todos historiadores programadores, mas precisamos ser também historiadores que, além daquilo que é basilar para a pesquisa histórica, conhecem de programação, conhecem determinadas ferramentas para realizar a pesquisa histórica. Então, a pesquisa histórica hoje, ela precisa, claro, não só da sensibilidade e da imaginação do historiador, que para mim isso é extremamente salutar e necessário sempre, mas precisa também da nossa relação com determinadas ferramentas. Não é, Marcelo, só de caderno e gabinete que se faz mais o historiador e a pesquisa histórica. É de extrema importância o uso de ferramentas digitais, de softwares para nos ajudar nessa compreensão de como fazer leitura e análise de fontes digitais, por exemplo. Muito bom. O Eric Brasil já está se notabilizando, né, como um historiador. A gente brinca, né, um historiador programador já, É. pelas iniciativas que ele tem, né, o uso de Uhum. ferramentas. Mas Uhum. é bem importante mesmo, né? Tem também essa discussão, né, que se nós devemos nos tornar programadores, mas eu acho que é Bem, fundamental conhecer, né, é, as ferramentas o, o, tecnológicas existentes. com o advento dessa tecnologia informacional e o uso da informática relacionada à história, lá nos anos 60, com a história serial, por exemplo, o Lado Rio já dizia que deveríamos ser programadores ou não seríamos historiadores. Hoje a nossa compreensão no campo é que realmente não precisamos ser programadores.
necessariamente. Mas eu diria, é indispensável conhecer programação. Mesmo que não sejamos programadores profissionais ou com habilidades muito altas, mas precisamos compreender de programação alguns elementos e compreender dessas ferramentas. Como é que essas ferramentas podem contribuir com a pesquisa histórica, potencializar a pesquisa histórica e até mesmo como é que essas ferramentas fazem parte da pesquisa histórica. Nós precisamos compreender disso porque é também necessário que nos nossos textos e nas nossas pesquisas a gente comece a caracterizar essas ferramentas, a trazê-las para o nosso diálogo, a pensar as potencialidades delas, mas também os limites. Porque parte dessas ferramentas, quando nós fazemos uso para pesquisa histórica, no caso da Hemeroteca Digital Brasileira, né, e outras ferramentas como a que o Eric Brasil tem desenvolvido, a PHDB, né, que é que ele tem desenvolvido recentemente, a gente vai ter que também tratar dos limites. Que linguagem cada ferramenta dessa usa, como é que faz a busca, como é que faz o reconhecimento do OCR, quais são as limitações nesse processo, né? Acho que a gente tem que começar a trazer também mais problemas e mais limites para as nossas pesquisas de história, porque senão a gente vai sempre pensar o retorno de uma busca digital, não é? Como todo, na realidade não vai ser o todo, né? Tem suas limitações, e penso que a nossa crítica historiadora agora passa por compreender quais são as limitações do uso do digital nas nossas pesquisas também. Pensando alto, né, desde o problema da própria digitalização do OCR, não, um documento muito antigo, ter problemas e aí num buscador ele não ser reconhecido, tem o fato de o determinado acervo estar incompleto, não estar disponível. Acho que perde essa capacidade de reflexão que é muito bom, né, que você compartilhe isso com a gente, porque isso chega aos ouvintes. E é justamente uma pergunta, os orientandos desenvolvem várias pesquisas, certamente devem se valer do mundo digital, dessa plenitude do acervo digital, mas você conversa, orienta para que eles tenham esses cuidados também. Marcelo, hoje eu diria que parte das orientações possui um eixo, esse eixo diz respeito à atuação de engenheiros educadores no Brasil, ou do que eu chamo geração de engenheiros educadores comprometidos com a prática, mas também os discursos e a organização e a estruturação do ensino técnico profissional. As pesquisas versam, em alguma medida, sobre um conjunto de intelectuais, não é? Que começaram a atuar em espaços distintos, desde o IDORT, as escolas do Centro Ferroviário em São Paulo, ou mesmo vinculadas ao Ministério da Educação e Saúde Pública, ou Ministério da Agricultura. Cortando esses aspectos, nós temos também a preocupação com a importação de ideias pedagógicas ou de orientações para o ensino técnico, e por isso tratamos de viagens pedagógicas. Então, parte dessas pesquisas com esses temas são realizadas com acervos e fontes digitais, principalmente a Hemeroteca Digital Brasileira e o acervo do CPDOC vinculado à Fundação Getúlio Vargas. Quando nós estamos em um processo de organização do problema e de estruturação das potencialidades da pesquisa, a minha relação com o orientando é estimulá-los à pesquisa ampla
nesses acervos digitais. E, para tal, nós recomendamos que sistematize a pesquisa, pensando a partir dos metadados que o próprio acervo disponibiliza, né? Pense quais são os metadados do acervo, mas, ao mesmo tempo, exerça a sua imaginação e a sua sensibilidade enquanto pesquisador da área da história da educação e categorize, sistematize principais insights ao longo do processo da pesquisa. Com isso, nós potencializamos aquilo que é de base estrutural nos acervos, que são os metadados, e também potencializamos a sensibilidade e a imaginação do historiador na relação com as fontes e com os acervos digitais. Algo que, para mim, é extremamente relevante na pesquisa histórica é a imaginação. E eu sempre digo que é muito, muito bom quando nós temos alguém que está fazendo pesquisa em história, e no caso da gente, em história da educação, que tem imaginação. Quando nós temos imaginação, nós conseguimos conectar mais indícios. Nós conseguimos potencializar essas conexões na nossa escrita, na nossa análise, na nossa interpretação. Então, eu diria que na orientação de mestrandos, doutorandos e alunos de iniciação científica hoje, a minha recomendação inicial é: façam suas pesquisas necessariamente, não precisa ser com fontes digitais, mas principalmente com elas, né? Não precisa ser só com elas, mas façam as pesquisas com as fontes digitais, mas aprendam a lidar com essas fontes, seja teoricamente, mas também metodologicamente. E aprenda a organização de como fazer pesquisa com fontes digitais. Entenda que não é porque elas estão disponíveis na internet que elas estarão ali para sempre. Então, há todo um métier que é necessário, uma cautela que é necessária para essa pesquisa também com essas fontes digitais, né? E eu também gostaria de destacar que hoje no Brasil, claro, nós temos excelentes acervos físicos. O próprio acervo da Hemeroteca Digital Brasileira é também um acervo físico, não é? O acervo do CPDOC também é um acervo físico que encontra-se digitalizado. E eu penso que a composição de acervos digitais amplia a divulgação e a realização de novas pesquisas pelo Brasil e pelo mundo, claro. Mas veja, há 20 anos atrás, era praticamente impossível um aluno de iniciação científica ter um objeto que fosse de abrangência nacional, porque os nossos acervos, para quem fala do Rio Grande do Norte, não nos permitia, em alguma medida, essa pesquisa, mas com esse advento da popularização de acervos digitais no Brasil, desde a iniciação científica, a gente já pode ter a gente já pode ter problemas que têm uma abrangência maior, nacional ou internacional, porque a gente consegue fazer pesquisa de casa, né? Nós conseguimos fazer pesquisa não só nos acervos digitais brasileiros, mas também internacionais. A exemplo do acervo das mensagens dos presidentes de província e de governadores na Universidade de Chicago, ou mesmo o acervo da Universidade de Genebra, que tem diversas fontes sobre o Instituto Jean-Jacques Rousseau, ou mesmo acervos que disponibilizam impressos europeus, né, que estão na Universidade de Cambridge. Então, hoje, mesmo nós que não estamos em grandes centros, com acesso a acervos físicos, pelo advento da
popularização no Brasil e no mundo de acervos digitais, podemos trazer para as nossas pesquisas aspectos de abrangência nacional e internacional. E talvez a gente consiga também mudar a característica da historiografia produzida nesses espaços que não são de centro, né? Porque a gente vai estar agora potencializando a composição de redes para todo e qualquer pesquisador que necessariamente não precisa estar num grande centro, né? Talvez os problemas de pesquisa que a gente tenha hoje e a possibilidade do acesso aos acervos digitais e o uso das tecnologias digitais façam com que a gente construa redes, não só entre nós, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, mas entre Brasil e qualquer outro país e qualquer outro grupo de pesquisadores. Isso, para mim, é um ganho tremendo. Nós temos duas últimas questões assim para a nossa conversa aqui. Uma não é especificamente, né, do que a gente está falando agora, do digital, mas acaba convergindo, né, mas é justamente do papel dos engenheiros educadores. Eles têm um papel importante na formação técnica e continuam tendo, né, mas diria que tem um papel fundamental aí na primeira metade do século XX, né, que é um período que justamente você aborda, traz o Roberto Mange e outros engenheiros educadores. Como é que você poderia caracterizar, né, esses engenheiros, né, e a contribuição deles para essa sistematização de um ensino profissional? Ah, as pesquisas mais recentes trazem à cena os engenheiros educadores e uma geração que esteve ali vinculada a espaços de sociabilidades. E eu cito pelo menos dois espaços de sociabilidade. Um, as escolas politécnicas. Dois, a rede de escolas profissionais, criadas a partir do decreto do Nilo Peçanha, em 1909, logo, as escolas de aprendizes artísticos. Então, uma rede de engenheiros educadores, cujas sociabilidades estavam circunscritas, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, às escolas politécnicas e às escolas de aprendizes artífices. Pela relação com esses dois espaços, outras articulações e ou sociabilidades também começavam a serem constituídas nos espaços governamentais. Então, foi pelo espaço de formação e educacional que a articulação desses engenheiros também pôde se dar em termos de sociabilidade nos espaços governamentais, a exemplo dos Ministérios de Agricultura e Educação, mas também a exemplo de determinadas comissões ou diretorias vinculadas aos governos, sejam estaduais ou federais. Então, compreendendo as sociabilidades nesses espaços, nós temos a composição de uma rede de engenheiros educadores preocupados com algumas questões caras à formação profissional. E uma dessas questões era a prática, efetivamente a prática. A prática de um ofício, mas também a prática cada vez mais profissionalizada e voltada à indústria, logo, é pela prática que começa a circular um conjunto de discursos desses engenheiros educadores, orientando a prática e orientando, por extensão, o processo formativo em instituições como as escolas de aprendizes artífices e até mesmo, ao longo da primeira metade do século XX, a formação de trabalhadores em outros espaços, como o Sistema Nacional de Indústria, né, o SENAI, ou mesmo as escolas de ferro de São Paulo. Bem, então eu diria que esses engenheiros educadores compõem essa geração, articulados em uma rede de sociabilidades,
Esses engenheiros eram requeridos ou foram requeridos pelo governo para pensar quais as principais diretrizes para a formação profissional, quais as principais diretrizes para a transformação das escolas de aprendizes artífices em espaços de formação mais qualificada e, por isso, talvez, o desdobramento para as escolas industriais e, posteriormente, as escolas técnicas. Eu diria, então, que esses engenheiros educadores podem ser mapeados não só nesses espaços de atuação deles enquanto professores, mas em espaços de atuação governamentais deles enquanto gestores, enquanto diretores de comissões ou de diretorias, e com isso, pela relação entre os espaços de formação e os espaços governamentais, nós temos a circulação de ideias para a formação profissional que começam a estarem materializadas nas normativas. Então, na minha concepção, é com o conjunto de leis orgânicas, notadamente a Lei Orgânica de Ensino Industrial do Gustavo Capanema, que ocorre a sistematização de diversos discursos e práticas de engenheiros educadores como Roberto Mange, como o Francisco Montojos e o João Luderitz. E aqui eu faço um parênteses especial para tratar do João Luderitz e do Francisco Montojos, que são gaúchos, não é? Que são gaúchos, e eu tomo eles dois para trazer um exemplo de como essa rede de sociabilidades foi se estendendo dos espaços formativos, como escolas politécnicas e escolas de aprendizes artífices, até o espaço governamental, mas como isso foi se estendendo também por uma relação de mestre e aluno. Não é o caso do Luderitz e do Montojos, mas é também o caso do Roberto Mange e do Ítalo Bologna. Então, entre mestre e discípulo, parte desse deslocamento dos espaços formativos para os espaços governamentais ocorreram. Mas vamos ao parênteses Luderitz e Montojos. O Luderitz, em especial, merece muito da nossa atenção na história da educação profissional, porque ele esteve ligado não só à Escola Politécnica de Porto Alegre, mas também ao Instituto Parobé, e o Luderitz é o sujeito da educação profissional que foi empreendendo determinadas viagens pedagógicas, circulando e se apropriando de ideias para a implementação de determinadas ações. Pela relação do Luderitz com o Instituto Parobé e essas práticas de viagens e importação de ideias, no contexto do serviço de remodelação, o Luderitz é chamado a gerenciar a comissão do serviço de remodelação nos anos 20 e imprime ao ensino técnico profissional uma outra organização, uma outra sistematização. Mas com o Luderitz veio também o Francisco Montojos, né? E o Montojos foi se firmando no Ministério de Agricultura inicialmente, não é? Porque a diretoria que deveria pensar o ensino técnico industrial estava inicialmente ligada ao Ministério da Agricultura, mas depois ao Ministério da Educação e Saúde Pública. E aí o Montojo se torna o engenheiro educador que foi somando experiências de uma geração que o antecedeu, e ao mesmo tempo o Montojo se torna, na minha concepção, o engenheiro educador burocrata, aquele que esteve na base desse espaço de formação, a Escola Politécnica de Porto Alegre, né, como outras escolas politécnicas, que vivenciou o processo de transição e dessa organização do ensino técnico profissional com a comissão de remodelação e que participou da organização ou reorganização do ensino técnico profissional com as leis orgânicas de ensino no Ministério do Gustavo Capanema. Então, esses engenheiros educadores, que aqui eu só dei ênfase a 4 deles, pelo menos, o Luderitz, o Montojos, o Roberto Mange e o Ítalo Bologna,
eles fazem parte de uma rede de sociabilidades que articula a relação de ensino, mas também de atuação governamental. E, claro, nós teríamos ainda uma outra rede que se cruza com essas duas, do ensino e da organização governamental, que é a rede vinculada às instituições não educativas, não educacionais, né? Como o IDORT, que é também um dos braços da pesquisa. Agora, para finalizar, eu tenho uma questão. Você falaste lá no comecinho que a história da educação profissional, aos poucos, foi se desvinculando da área trabalho e educação e assumiu novos olhares, né, dentro desse campo. Você poderia falar um pouquinho, então, sobre como você vê as potencialidades e os desafios da pesquisa em história de educação profissional no momento, assim, talvez falando um pouquinho sobre o uso de fontes digitais, enfim, e as dificuldades também, né, que a gente vê nesse campo de pesquisa. Obrigada, Caroline. Particularmente, me empolga muito a discussão sobre a constituição do campo da educação profissional. Como é que esse campo vem se constituindo em um processo que eu nomeio como um processo de expansão, extensão e apropriação do campo trabalho e educação. Bem, considerando isso, nós podemos dizer que a história está dentro desse processo de constituição do campo da educação profissional, numa perspectiva de apresentação de novos problemas de pesquisa, de novas temáticas, e também num processo de apresentação do percurso da educação profissional, não só enquanto modalidade, mas também enquanto campo de investigação. Então, eu diria que a história da educação profissional, que hoje, nesse conjunto maior de pesquisas da educação profissional, talvez chegue a resultados, eu diria, percentuais de 3% das pesquisas de educação profissional, cerca de 3% das pesquisas de educação profissional são sobre história da educação profissional. Eu trago esse dado, talvez esteja desatualizado, mas é resultado de pesquisas de levantamento em dissertações e teses que nós realizamos na transição, na transição, na transição ali de 2015, 2016, né? Então, possivelmente, seja nas dissertações e teses ou em artigos publicados em periódicos, a história da educação assuma esse quantitativo de cerca de 3% das nossas produções. Mas mesmo não sendo tema predominante no campo da educação profissional, como é formação de professores ou prática pedagógica para a educação profissional, ou mesmo políticas educacionais de educação profissional, enfim, mesmo não sendo um tema emergente como formação política ou currículo, emergente não predominante, mesmo a história da educação profissional não sendo um tema predominante como formação de professores, política ou currículo para a educação profissional, a história da educação profissional vem contribuindo com a constituição e com a expansão do campo da educação profissional, na medida que nos desafia a pensar, claro, a trajetória de instituições e a trajetória de sujeitos vinculados à educação profissional, na medida que nos desafia a pensar a própria historiografia construída para a educação profissional, e mais que isso, quando nos chama a atenção dos processos de ensino, então a história do ensino profissional, seja a partir de disciplinas como a matemática, e dentro da matemática, o desenho, a aritmética, ou mesmo disciplinas de cultura geral, que não a matemática, mas talvez estudos que também se centram na história. E muitas vezes a história da educação profissional também vem trazendo para a pauta os processos formativos nas oficinas das instituições, né? A formação pela prática. Também traz a discussão temas
que versam sobre os espaços de formação e a relação com políticas públicas em sentido histórico. Outras vezes trazem à tona a relação de órgãos governamentais com instituições. E aí eu cito o exemplo da Comissão Brasileira Americana para o Ensino Industrial, a CBAE, ou seja pela perspectiva da história das instituições, pela perspectiva das práticas, pela perspectiva da história política ou pela perspectiva da história do ensino, a história da educação profissional vem a cada dia apresentando novas possibilidades de investigação e, como nós já discutimos em um outro momento, o acesso às fontes e os acervos digitais potencializa, claro, a composição de novos problemas de investigação. Bem, professora Olívia, acredito que chegamos, né, ao fim da nossa entrevista e a Caroline e eu ficamos muito gratos pelo compartilhamento de tantas experiências na história da educação profissional. Certamente a sua fala vai contribuir para que todos que nos ouvem possam refletir mais sobre as práticas de pesquisa e inspirar para que possamos nos valer das novas tecnologias, mas sem perder a criticidade que acompanha o ofício do historiador. Então, em nome do Núcleo de Memória, agradecemos muito a sua participação, professora. Eu queria também agradecer a você, Marcelo, a você, Caroline, pela oportunidade de dialogar com vocês sobre a história da educação profissional e pesquisas com acervos e fontes digitais, e mais do que isso, agradecer pela oportunidade de divulgar ideias, não é? Imaginações, pensamentos sobre esse campo de investigação, que é a história da educação profissional, porque nós queremos mesmo aqui, não é, Marcelo e Carolina, é formar redes. Então, que a gente possa aqui ampliar essa rede de pesquisadores comprometidos, desejosos de ter mais respostas e cada vez mais perguntas sobre a história da educação profissional. Então, meus agradecimentos, sucesso para vocês na organização do repositório, porque vocês aí já abrem uma nova linha de pesquisa, que é a história da educação profissional do tempo presente, né? E também experimentam com o repositório não só a organização das fontes, mas também esse processo de maior interação com aqueles que fazem pesquisa, né, e de maior fomento às pesquisas. Isso, para mim, é o que vale, né? A gente tem mesmo que pensar essas redes e fomentar novas pesquisas, porque, vejam, as fontes cada dia mais estão pulando nas nossas telas. A gente precisa mesmo de mentes para fazer pesquisas com e a partir dessas fontes. Então, por isso a importância das redes que eu mencionei. Que esse espaço do podcast seja, então, esse espaço de sociabilidade, mas também um espaço para nós constituirmos e formalizarmos redes em nossas instituições, né? Para que tenhamos uma vida longa e frutífera com as pesquisas em história da educação profissional. Este foi mais um episódio do Lugares e Experiências da Educação Profissional e Tecnológica, tendo como convidada a professora doutora Olívia de Moraes Medeiros Neta. Esperamos que vocês, ouvintes, tenham apreciado. Este episódio contou com a colaboração de Caroline Cataneu e Marcelo Viana, integrantes do Núcleo de Memória do IFRS.